A nossa convidada do programa Gente de Fé de hoje tem um salmo que faz parte da sua história. Ela é muito precoce. Criança, Deus deu a ela o Salmo 91. Um salmo muito conhecido, as pessoas têm até o hábito, ela disse que foi exatamente assim que ela se encontrou com o Salmo 91. A Bíblia estava aberta, as pessoas têm o hábito de abre no Salmo 91, porque esse salmo é forte, é poderoso. Meus irmãos, vamos entrar na profundidade da palavra de Deus? Essa palavra que ecoa até hoje na vida da nossa convidada de hoje. Então pega aí comigo, o Salmo 91. Na minha tradução está sob as asas divinas, sob, abaixo das asas divinas. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Senhor. Diz a Yahvé, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livra do laço do caçador, que se ocupa em destruir. Ele te esconde com suas penas, com suas asas encontras abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Cai a 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, o Senhor é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo o teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos para que te guardem em teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora. Pisarás o leão e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, tem aqui um versículo. O versículo que vai dizer assim: pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos. Versículo 11 do Salmo 91, Satanás citou este versículo para Jesus na tentação do deserto. Jesus Cristo viveu de modo pleno, encarnado, Salmo 91. Mas Jesus foi para a cruz, ele foi crucificado. Então, onde está esta promessa que este salmo nos traz? Que caiam 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Que ele dará ordem aos teus anjos para te guardar. Depende muito do modo como nós vemos o mal. O que é o mal para você? O que é o mal que nos ronda? Fazendo o alexo divina desta palavra, Deus me levou à conclusão profunda de que o Senhor vai nos livrar de todo o mal. Aquele que pode nos fazer perder a salvação. A cruz para Cristo foi sinal de salvação. O mundo ao redor era uma grande confusão. O mundo ao redor o odiava, o rejeitava, mas nada daquilo atingia o seu coração. É desta salvação que o Senhor está dizendo. Mesmo que o mal conspire contra mim, fira o meu corpo como feriu Jó, não vai me atingir, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. O meu coração ele não vai se corromper. Nos tempos que vivemos, corremos o risco de ter um coração corrompido, dividido, afastado de Deus. Eu acho que sirvo a Deus, mas as minhas atitudes são atitudes de um homem e de uma mulher desviado. O Salmo 91 nos deixa um alerta. Jesus, aquele que deu a vida na cruz, viveu em plenitude o Salmo 91. Até Satanás conhecia o Salmo 91 e o citou para Jesus. Cuidado com aquele que pode matar a alma. Como diz Paulo, eu não tenho medo de quem mata o corpo. Devemos temer aquele que pode matar a nossa alma. E eu quero já começar com a Graziele, missionária da comunidade Canção Nova, uma jovem que está aqui conosco. Ô Grazi, em que contexto da sua vida você se encontrou com o Salmo 91? Bem-vinda. Obrigada, Cris. Logo quando eu era criança, ali por volta dos meus 9, 10 anos, na época que eu ainda morava de favor na casa de uma mulher lá, e o Salmo ele ficava aberto, né? A Bíblia ficava aberta, e nós vivíamos um contexto como diz na Bíblia, né? Era um contexto que tinha muita perseguição, muita opressão, muita tribulação. E
o salmo ficava aberto e eu, criança, fui lá, peguei, sentei e comecei a ler. E o meu encontro com essa palavra foi confortando o meu coração. Porque aí eu fui vendo que eu não estava sozinha, né? Que a minha mãe não estava sozinha, que o meu irmão não estava sozinha, que existia algo muito maior. Existia Deus, né? Que ali estava conosco, nos conduzindo, nos protegendo. E aquela palavra ali, ela é um norte para mim, essa palavra, né? Ela é um norte para mim. Até hoje ela faz parte da sua história. Faz. Eu quero até fazer uma pergunta para você que está aqui conosco no Gente de Fé. Qual é a palavra que norteia a sua vida? Porque é importante que a vida daquele que crê, ela seja norteada pela palavra de Deus. Qual é a sua palavra? Você já rezou? Você já pediu a Deus, Senhor, qual é a palavra que vai conduzir a minha história nessa terra? Eu até preparando, né, a pauta aqui para o programa, eu fiz uma pergunta. O que eu tenho feito com a minha existência? Você já parou para pensar nisso, Grazi, diante de tudo que Deus fez na sua vida? O que você tem feito com a sua existência? Porque a sua existência ela foi querida por Deus. Você teria um irmão, uma irmã gêmea, né? Isso. A gravidez da sua mãe foi gemelar. Isso. E como é que a partir dali você percebe, Deus me desejou, Deus me quis. Essa minha existência ela foi querida por Deus. Bom, começando com a presença de Nossa Senhora. A minha mãe, ela não podia ter filhos, porque ela tinha um problema lá de útero transverso e não conseguia manter a gestação. Aí, primeiro, ela teve alguns abortos espontâneos, depois ela engravidou do Gabriel, que é o meu irmão, e ele nasceu de 6 meses, né, nasceu prematuro. E aí, quando ela ficou grávida de mim, né, eu falo que é irmã, né, acho que é o desejo, né, eu acho que era irmã gêmea, né, ela passou por quando ela estava de 2 meses, ela viveu alguma emoção muito forte. E aí ela começou o sangramento, foi para o hospital e lá viram que ela tinha perdido o neném. Só que ela não sabia que era gêmeos, porque naquela época não fazia ultrassom. E aí o médico foi e falou para ela, né, que ela tinha perdido, mas que existia mais uma vida dentro dela. E aí naquele momento ela não quis saber o sexo, mas ali ela me consagrou a Nossa Senhora do Bom Parto. E aí eu nasci de 9 meses. Aí eu vou vendo, né, todo esse contexto, já a graça de Deus ali, com a presença de Nossa Senhora cuidando de mim. Que anos mais tarde que eu fui ficar sabendo, né? Eu não sabia dessa história. E até os 5 anos, uma vida estruturada, tranquila, familiar. O que acontece com a sua vida, aliás, da sua família após os seus 5 anos de idade? Num dia a gente tinha tudo, no outro não tinha nada. A minha mãe e o meu pai, eles tiveram um relacionamento, só que o meu pai, ele não era casado com a minha mãe. Ele tinha outra família, e na época minha mãe também não sabia, né, em todo aquele envolvimento e tal. Aí veio eu, meu irmão, e a minha mãe tinha a casa dela, tinha o apartamento dela, tinha as coisas dela, né. E aí nesse contexto ali, numa briga, desavença ali com meu pai, ele fez ela passar tudo para o nome dele, né, sob ameaça até de tirar a nossa vida, né. E aí a minha mãe passou. Tudo, inclusive aquilo que ela tinha? Tudo. E aí com medo, né, minha mãe passou tudo. E aí desse contexto apareceu um homem lá na época, né, que começou a namorar minha mãe e tal, né, ela estava namorando com ele. E aí ele nos levou para São Vicente, né, que a mãe falou, nós perdemos tudo e tal. E ele levou nós para morarmos lá em São Vicente e durante um mês foi São Vicente, São Paulo. São Paulo, no litoral. Litoral. Isso. Durante um mês nós vivemos tipo uma vida assim de rico, né? Porque eu morava num apartamento chique, né? Aqueles elevadores, tinha babá, né? Então para mim era super chique. Ele me levava para pescar, eu ia na praia, estudava numa escolinha que eu ia pela beira do mar, assim, né? Foi um mês, mas parecia que foi mais tempo. Quando terminou o mês, esse homem sumiu. E aí tinha que pagar o aluguel, minha mãe não tinha como pagar o aluguel. E os donos do prédio lá, do apartamento, colocaram a gente na rua. Com a roupa do corpo, as mochilinhas, eu, minha mãe e meu irmão. Eu tinha 5, meu irmão tinha 6 anos. E como foi essa experiência, Grazi? Você tem viva a memória de tudo que você viveu na rua? Tenho sim. Porque ali a gente não tinha para onde ir, então nós ficamos por muito tempo, não sei dizer dias, nem tempo, assim, porque eu era muito pequena, mas eu lembro que a gente andou muito, assim, ficou andando muito a pé, aí descansava nos pontos de ônibus. Às vezes minha mãe conseguia uma pensão para a gente dormir, né? E aí nesse contexto a gente ficou. E na época minha avó e nem minha tia conseguiam ajudar, né?
não conseguiram. E quando minha avó conseguiu mandar um dinheiro para minha mãe, deu um dinheiro lá para ela, nós voltamos para São Paulo, mas não fomos acolhidos nem na casa da minha avó nem da minha tia, nós fomos morar de favor. E como é que vocês se alimentavam? Como é que vocês faziam para dormir? A rua ela é muito perigosa. E São Vicente é uma região turística. Isso. Né? Como é que foi esse tempo para vocês? Como é que sua mãe fazia para conseguir comida, para dormir? Você disse, até fala, né, de albergues, né, que vocês iam. A gente foi ficando assim era albergue, pensão. Eu lembro que a diária era R$10. Aí eu não sei como minha mãe conseguia lá, e a gente ficava o dia, né, à noite, passava algumas noites. E o que a gente comia era pão e água, né, porque a padaria dava pão, minha mãe pedia pão, pelo menos. E a gente tomava água, a gente ficou a pão e água. Aí eu lembro assim, né, foi bem sofrido, mas eu lembro que a gente não passou fome, né, chegou a passar fome, né, porque tinha pão e água pelo menos. E numa dessas caminhadas que a gente fez, a gente passou por uma ponte, que é a Ponte Pênsil, né, na época ela era mais aberta. E eu sempre tive dentro de mim algo assim voltado mais para Deus, eu não sei explicar, uma coisa assim. E aí minha mãe sempre falava que Deus estava no céu, né? Então tinha aquela ilusão do céu maravilhoso, né? Então eu queria ir pro céu também, né? E aí passando, tava sofrendo ali, a gente andando, aí passando pela ponte. Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, por que a gente não se joga no mar? Aí minha mãe na hora assim parou. Aí ela, por que você tá falando isso? Aí eu, porque aí a gente não vai sofrer mais. Pelo menos a gente morre e vai pra Deus, né? E vai ficar com o papai do céu, né? Eu falava assim pra ela. E ali na hora ela ajoelhou, chorou, aí ela nos abraçou e disse que acontecesse o que acontecesse, né? Nós estaríamos sempre juntos. E ali foi aquele momento assim que eu sempre lembro, né? Hoje olhando, Grazi, para o que você disse naquele dia, qual a leitura que você faz daquele momento? Como que você acha que aquele momento caiu no coração da sua mãe? Você consegue mensurar, narrar? Não sei como caiu no coração da minha mãe, mas eu lembrando assim, né, eu vejo que ali é a lição que ela deixou para mim, né, que mesmo diante das dificuldades, daquilo que parece impossível de ser resolvido, para Deus nada é impossível. E que quando a gente confia em Deus, quando a gente tem ali em quem se amparar, no caso era minha mãe, eu era criança, né, eu não precisava me desesperar, né. Então ela para mim foi aquela presença, não se desespere que eu estou aqui. Mas como será que sua mãe olha isso tantos anos depois, Grazi? Você quer saber? Quero. Eu também. Então vamos assistir, vamos ouvir o que sua mãe tem a dizer daquele dia. Oi, Grazi, tudo bem? Estou aqui para mais um comentário sobre a nossa vida. E eu pergunto para você se lembra de quando você falou para mim que quando a gente estava lá em São Vicente, e você falou pra mim que, mãe, pega na minha mão, na mão do Gabriel, a gente tava lá na Ponte Pênsil, então se a gente se joga daqui, acaba com todos os problemas. Aí a gente não sofre mais, né? Levei um susto danado. Naquele dia, caí na realidade, corri pra lá, corri pra cá e eu já acabei arrumando um jeito de voltar para São Paulo. Voltamos, tivemos mais obstáculos e assim, fomos superando um a um, né? Até chegar o dia de hoje. E agora é assim, tô aqui onde você gosta de vir tirar foto, né? Na linha do trem. E mais uma vez eu te falo assim, passados 27 anos, eu aqui, você aí, seu irmão, você se conhece bem, né? 27 anos depois caiu a ficha. Você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Deus colocou a mão dele em você. Você já foi usada por Deus aos 6 anos de idade, entendeu? Então você já tinha essa trilha no seu caminho. Entendeu? Por isso que eu tô aqui, nos trilhos do trem. Porque você tinha essa trilha e o seu caminho ia ser com o Senhor, né? Então, como Jesus, Deus é misericordioso, eu espero que você esteja bem. Eu tô bem aqui e fica com Deus. Um beijo no seu coração, um abraço pro pessoal
do Gente de Fé. E aí, Grazi, como é que é? Forte. Sua mãe fez uma leitura? Forte. Eu acredito que seja uma leitura que você não conhecia. Não, ela nunca tinha partilhado assim, né? Sobre o que ela sentiu naquele momento, né? Eu também nunca pensei em perguntar, né? Porque pra mim eu pensei, eu mexer numa ferida, minha mãe não gosta dessas coisas, né? Mas é o que ela falou, né? 27 anos depois, ela já via esse algo diferente. Lá na época não, mas hoje ela já via que tinha algo diferente. Plantado já dentro de mim agora. Mas mesmo vivendo essa experiência, Grazi, de um Deus muito presente na sua vida, atuante, né? Deus muito atuante na sua vida, houve um momento de revolta e de rebelião, onde você saiu de casa. Como é que foi isso? Por que você chegou a tudo isso? Foi por conta da história de sofrimento, de abandono? Porque eu também queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o seu pai. Seu pai foi embora. Né? Como é que é para você hoje? Eu não queria que você narrasse o que aconteceu naquele dia, mas como é que é naquele tempo? Mas eu quero que você diga de hoje, a mulher de Deus hoje. Como é que você vive hoje olhando para aquela experiência do abandono de seu pai? Você conhece a Deus, você sabe da força do perdão, mas como é que é isso para você? Como é que você olha aquela situação? Como é que você enxerga seu pai? Olha, hoje eu enxergo de uma forma diferente de como eu enxergava há um tempo atrás. Porque eu não tinha essa dimensão, por exemplo, meu pai, ele teve uma família, teve um pai e uma mãe, e eu não sei o que ele viveu. Então, em oração, Deus também foi me revelando, sabe? Que o meu pai, ele não me deu aquilo que ele não podia dar, aquilo que ele não recebeu, né? Então, ele me amou do jeito dele, amou meu irmão também do jeito dele. Claro que fez muita falta, né? E eu sempre volto no perdão, porque por mais que eu perdoe, se acontece alguma situação que me remete, porque eu não tive meu pai, né? Aí volta na história, aí Deus vai lá e toca, e eu perdoo, e aí a gente segue caminhando. Mas para mim é isso, e eu louvo a Deus, sabe? Por ele ter sido o meu pai, porque se ele não tivesse sido meu pai, eu não estava aqui, né? Então, eu perdoo, né? Sempre dou o perdão. Fiz na época lá, 2015, passei na porta da misericórdia por ele, rezei pela alma dele, né? E assim eu fui seguindo. Mas, Grazi, naquele tempo a visão não era essa. Não. E aí a revolta, porque a ausência de pai, né? De quem vai me proteger, quem vai cuidar de mim. E aí você deixa também a sua mãe e o seu irmão. Como é que foi esse momento da sua vida? Comecei a namorar, né? Porque Você tinha quantos anos? estava com 21. Hoje eu entendo também que eu era muito de carência, falta de pai, então alguém parou e me deu atenção. Então ali eu fui ficar com a pessoa que estava me dando mais atenção, né? Para preencher esse vazio também dentro de mim. E aí nisso eu fui ficando também, né? Vem aquela lado revoltada, aquela rebeldia do jovem, também tinha dentro de mim, sabe? Coisas que eu não entendia, eu não sabia diferenciar um toque malicioso de um toque amigável, né? Por conta que eu não tive esse toque do meu pai. Então, ali eu fui vivendo assim, e aí eu fui ficando revoltada, porque eu achava que a minha mãe, ela só dava atenção pro meu irmão, que não dava atenção para mim, porque meu irmão tinha os problemas dele, então ele precisava de mais atenção, e eu era colocada de lado, eu me virava, eu era mais forte. Isso na minha cabeça, né? Não que fosse o real ali acontecendo, né? Mas ali também eu fui pensando dessa forma, que eu cheguei a sair, teve um momento lá de rebeldia que eu saí de casa mesmo, briguei com a minha mãe, fui, mas depois eu voltei, né? Quanto tempo você ficou fora? Foi pouco tempo, eu acho que eu fiquei o quê? Umas 2 semanas, foi pouco tempo. Grazi, você viveu na rua, mas você também viveu a experiência de morar num orfanato. Isso. Só que antes do orfanato você fez primeira comunhão e foi batizada. Foi no orfanato que Foi dentro do orfanato. Como é que foi orfanato. essa experiência no orfanato? O orfanato, a minha mãe, ela acabou colocando eu em um e meu irmão em outro, porque como a gente morava de favor, não tinha condições, a mãe não estava trabalhando na época, ameaçaram de denunciar ela para o conselho tutelar, e assim ela perderia a nossa guarda, né? E vocês moravam com quem nesse tempo? Eu morava com a moça que nos acolheu lá. Ela não era nada da família, né? Mas ela se compadeceu da situação da minha mãe, né? Eles tinham outra religião, né? E ali minha mãe também se submeteu a outra religião, tudo. Mas nós fomos morar na casa dela. Tanto que
mais tarde, né, quando eu fui ser batizada, fazer a primeira comunhão, ela que foi a minha madrinha, porque eu tinha muita gratidão por ela, tenho, né, por ela ter nos acolhido, mesmo as coisas que nós passamos lá muito difíceis, mas tínhamos ali uma casa, né, para ficar, para morar. E aí sua mãe precisou colocar vocês no orfanato. E como é que foi essa experiência do orfanato, mais uma vez dolorosa? Eu vi aqui que era das 7 às 18 horas que vocês ficavam lá. Só iam para casa para dormir, praticamente. Isso. É porque lá, dentro do orfanato, tem uma escola. Então lá tinham várias crianças. O que eu fiquei, ele era misto, né? Eu falo a primeira comunidade que eu vivi, agora eu já entendo, né? Ele era misto, era a casa das meninas e a casa dos meninos. O meu irmão ficou em outro afastado, que era só dos meninos. E nesse que eu fiquei, ele era bem católico, ele é dos sírios, né? E eles nos acolheram ali, né? Me acolheu. E tinha outras crianças lá. E eu não sabia o que era orfanato. Aí quando eu li lá o orfanato, aí as crianças falando, não sei o que lá foi adotado, eu achava que minha mãe tinha me abandonado logo no início, né? Minha mãe tinha me abandonado, eu ia ser adotada. Mas vocês iam para casa dormir? Eu ia uma vez por mês. Uma vez por mês eu via minha mãe, que tinha as visitas também. Meu irmão era de 15 em 15 dias. O meu, ele era um pouquinho mais rigoroso, era uma vez por mês. Lá eu estudava bastante, que nem eu coloquei, né, das 7 até, e assim, estudava o dia inteiro. Mas era bom. Não era ruim, não. Foi uma experiência que eu fiz, assim, de fé, porque lá eu fiz catequese. Lá eles viram que o meu primeiro batismo não foi válido. Aí eles pediram para minha mãe lá, conversaram para eu batizar novamente. Fiz a primeira comunhão e aí a sementinha da fé também do batismo ali foi colocada dentro de mim. E mais uma vez um rosto se revela, o Sagrado Coração de Jesus. Foi. Como é que foi essa experiência de olhar para a imagem de Sagrado Coração? Olha só, coração. O lugar da decisão, o lugar do amor, o lugar do encontro, coração, da alma, do homem inteiro. Por que aquele quadro te chamou a atenção, Grazi? Era bem na sala da catequese. E aí ficava aquele quadro do Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria. Eu olhava assim os dois, eu parava, ficava assim olhando, olhava para eles. E aí eu perguntei para a catequista, né? Falei para ela, por que ele tem um monte de espinho assim no coração? Aí ela foi explicando, esses aí são os nossos pecados, isso daí feriu o coração dele. E quantos anos você tinha? Ali eu tinha 9 anos. Ali eu tinha 9 anos e fiz 10 lá, né? E aí ela foi falando que eram os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro ali. E aí eu falei, não quero pecar mais não, não quero ferir mais o coração dele não. E aí o que mais me chamou a atenção é que ela falou assim, ele é o seu pai e ela é sua mãe. E ali... Sua família. Ali eu acolhi mesmo, porque quando eu ficava assim, aflita, né? Porque, pensa, uma criança no orfanato, um monte de criança. E eu tinha meus momentos assim que eu ficava sentindo muito triste, eu ficava assim, eu tô abandonada, não sei o quê. Eu atravessava o refeitório, sentava lá na frente do quadro e ficava olhando. E assim, ia acalentando meu coração, né? Eu nem sabia ali o que eu estava fazendo, mas eu sei que ali eu estava sendo amada, né? Por Jesus e Maria ali sendo cuidada. Deus é tão generoso conosco que Ele usa dos sinais, os símbolos da fé. O programa Gente de Fé, né? Eu sempre falo isso. Nós temos no nosso cenário aqui muitos sinais, muitos símbolos, né? A cruz, né, dourada, mas nós temos o peixe, nós temos o terço, nós temos a pomba, o cálice, o pão. O Senhor, Ele se comunica com o homem, né? Não é à toa que o Filho de Deus se encarna. O Filho de Deus, Ele se encarna, Ele se torna pessoa para viver no meio de nós. Esses dias, partilhando com uma irmã, eu dizia assim, eu entendo a misericórdia como uma veste. A gente só consegue viver a experiência da misericórdia se a gente colocar essa veste, a veste do outro. E é assim que Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele é próximo, Ele entende a nossa dor. E para isso Ele usa de tantos sinais, de tantos símbolos de fé para se comunicar, para se fazer perto. A Grazi viu ali as duas imagens, né, do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. E ali ela encontrou o quê? Família. O lugar onde ela podia descansar. A história da Grazi ela ainda vai partilhar conosco muitos conflitos vividos, né? Muitos encontros e desencontros. Mas a semente que estava ali lançada pela Eucaristia, pelo Salmo 91, né? Onde ela adentrou e entendeu assim, eu não estou sozinha. Olha só o sentimento de solidão tantas vezes na sua vida. Ela olha o Salmo 91, não estou só. Ela olha
o quadro do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, eu tenho uma família. A necessidade do homem de estar sempre sendo cuidado pelo Pai, por Deus. Então a gente vai para um breve intervalo, porque a Grazi ainda tem muito para contar para nós, porque ela, depois de tudo que ela viveu, ela chega a ser uma consagrada, uma missionária, uma mulher que entrega a sua vida para Deus. Eita, trilho de vida longo que você trilhou e caminhou, né, Grazi? Sim. Mas tem muita coisa ainda para dizer, muitas graças de Deus aí para narrar. Nós vamos para o breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Gente de Fé, que chega até você todas as semanas aqui na TV Canção Nova. E você já clicou aí no Canção Nova Play? Conhece os nossos conteúdos de evangelização? Gente, os acampamentos de oração, as pregações estão lá. As homilias, elas estão lá. Os programas da TV Canção Nova estão lá. Programas oracionais, programas de entrevistas, programas de formação. É tudo num lugar só. Canção Nova Play. Então divulgue aí o nosso canal no YouTube, divulgue também TV Canção Nova ao vivo no YouTube, viu? Você não tá, muita gente tem falado, olha, Cris, aqui eu não estou conseguindo, né, não estou conseguindo achar TV Canção Nova, o canal saiu do ar, acontece mesmo, né? A gente até tem falado muito sobre isso nas nossas redes sociais, mas você pode assistir toda a nossa programação pelo YouTube da TV Canção Nova. E hoje está comigo aqui no programa a Graziele, membro da comunidade Canção Nova. Nós moramos juntas na mesma casa, a casa de Emaús, aquela casa onde a gente é convidada a caminhar para conhecer mais a face de Cristo. Exatamente. Grazi, no primeiro bloco você contou bastante experiências duras da sua história, de ter vivido na rua. Sua mãe partilhou conosco, né, de um momento onde você até ofereceu a sua mãe suicídio como resposta, entendendo que você queria o céu. Foi. Né? Você não queria. A gente até uma vez, o Padre Lício, que veio aqui, ele é suicidólogo, e ele dizia para nós, né, uma pessoa quando ela quer tirar a vida, ela não quer tirar a vida, ela quer que a dor termine, ela quer findar com a dor. E quando você foi partilhando, depois a gente ouvindo a sua mãe, ficou muito claro isso para nós. Não era a morte, você queria o céu. Você queria uma vida de paz, uma vida em Deus, uma vida onde não tivesse mais dor e nem sofrimento. Mas mesmo assim a sua vida ela seguiu junto com a sua família numa grande labuta. Até que um dia, né, olhando aqui um pouco da sua história, a sua mãe ela foi agredida. E isso foi importante também para um passo que você precisou tomar até de firmeza e liderança frente à sua família, depois que você saiu do orfanato. Conta para nós a narrativa desse episódio. Sim, foi um momento bem doloroso, né? Que foi a minha mãe, ela foi espancada, né, por uma mulher junto com a filha dela por conta de intrigas, de ciúme e outras situações, e foi parar no hospital. E eu tinha amizade com os molequinhos, assim, né, em São Paulo, né, Dona Leste, os molequinhos da rua, né, e eu chamei eles e mais o meu irmão, né, o Gabriel, e falei pra gente juntar todas as nossas coisas que a gente ia levar para um cômodo no barraco que Quantos tava anos você vazio. tinha? Eu já tinha uns 11, 12 anos. Liderou a mudança. Foi. Decidiu que daquele foi. dia em diante precisava sair dali. Aí nós pegamos, né? Eles ajudaram, a gente não tinha muitas coisas, né? Tanto que era tudo criança pequenininha assim, né? Levando as coisas, a gente levou tudo. Sem sua mãe saber de nada. Sem minha mãe saber de nada. Porque o medo de perder ela foi tão grande que aí eu falei assim, não pode ficar assim, né? E aí foi quando a gente levou tudo. Aí chegou lá, quando foi à noite, aí falaram pra minha mãe onde nós estávamos, ela chegou toda machucada, toda estourada e tal. E eu falei pra ela, mãe, não dá mais pra viver assim não, ou a senhora sai de lá com a gente, vão matar a gente ali, não tem como. E aí foi quando nós saímos dessa situação, né? Continuamos morando de favor, né, nesse lugar, depois fomos para outros lugares, minha mãe começou a trabalhar, e aí a gente foi morar de aluguel já em outra casa. Mas aí depois Muitas você mudanças. conseguiu um emprego, Isso, McDonald's. isso, trabalhei lá, aí eu já estava com 17 anos, mas até antes de trabalhar no Mac, mesmo criança, eu comecei a trabalhar, Ferro né? velho. Já ia pro ferro velho, pegava as latinhas lá, vendia, né? E assim eu ia tendo as criatividades, já vendi pipa, já vendi Você geladinho. se sentia humilhada nessa posição, Grazi, como Não. menina? Não me sentia não. Eu até gostava, assim, né? Não sei se é porque eu gosto das coisas de empreender, assim, né? E aí eu gostava. Por exemplo, lá tinha uma vizinha que ela fazia xuxinha de cabelo. E aí o que dava ruim ela jogava fora. E eu ia lá no lixo dela, pegava tudo, montava bonitinho, colocava no saquinho pra feira vender. Aí quando a gente morou numa casa de aluguel, aluguel não, era a favor.
E era na rua de uma feira. Pra mim ali foi a oportunidade, né? Porque aí eu vi os menininhos olhando o carro, falei, não, aqui na frente de casa que vai olhar sou eu, né? Eu peguei e comecei a olhar carro também. E seu irmão te ajudava? Ajudava, ele ajudava. Não era muito a praia dele, não. Ele ficava meio assim, né? Porque ele é mais marrudinho assim, né? Mas ele ajudava. Mas eu sempre tava lá. Eu ganhava uns trocados, as moedas, geladinho, essas coisas assim, né? Ajudava a comprar o pão. E assim eu ia. E quando foi que você se encontrou com Deus, Grazi, em meio a tantas situações difíceis e ao mesmo tempo de muita superação? Isso. Eu sempre gostei muito de ouvir música. A música, ela sempre me levou para Deus. Música evangélica, música católica, música bonita, música que leva para Deus mesmo. E isso dentro de mim me levava a buscá-lo também. Mas até encontrar de fato com Deus foi uma caminhada assim mais longa, né? Porque como a gente passou muitas situações, eu lembro uma época que eu morei num cômodo assim que ele era só tijolo e cimento, né? Não era rebocado nem nada. A gente ficou ali nesse bloco, né? Ficamos nesse cômodo, ele tinha uns buracos assim, né? E às vezes eu colocava a rede lá fora para deitar. E eu tinha uma amiga que ela sempre me chamava para ir para a igreja. E eu não queria ir não, eu falei, não quero ir não, né? Porque estava tudo dando ruim na minha cabeça, quem ia para a igreja, aí piorava as coisas, né? Mas um dia eu cedi, ela me levou. E aí eu gostei, né? Que aí ela me levou até para fazer o crisma, eu fiz o crisma. Aí depois que eu fiz o crisma, eu me afastei de novo da igreja. Que aí foi... Eu já estava com 17 anos, foi quando eu comecei a trabalhar na lanchonete, né? E quando foi que você voltou definitivamente para Deus? Como foi essa sua experiência? Foi no Abraça São Paulo de 2015. Mas aí foi um movimento assim para mim chegar lá, que eu também trabalhei em outro lugar, foi um laboratório. E nesse laboratório morreu uma mulher. E eu me deparei com aquela situação da morte. E o corpo dela ficou muito tempo lá e eu fiquei muito agoniada. E tinha uma catedral de São Miguel Arcanjo, eu peguei, entrei, eu não sabia nem mais o que era o Santíssimo, porque eu me afastei mesmo, né? E até comecei a namorar, todo no processo. E aí quando eu fui lá no Santíssimo, eu falei assim, eu vou rezar uma Ave Maria pela alma dela, pelo menos. Aí aquele senhorzinho rezando terço, falava, você não quer rezar um terço comigo? Eu, não, moça, eu vim rezar uma Ave Maria, já tô saindo. Aí rezei a Ave Maria e saí. Mas aquilo me incomodou, né, da finitude, né, da afinidade da vida da gente que passa. E aí foi quando eu me questionei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Tudo isso aqui vai passar. E aí eu fui até retomando a minha história, lembrando. E aí eu tinha conhecido a Canção Nova, eu tinha 17 anos também quando eu conheci a Canção Nova. Voltei a assistir a Canção Nova, voltei a ouvir o Padre Jonas. E aí surgiu lá que ia ter o Abraço São Paulo em 2015. Aí eu falei assim, eu quero ir, né? E aí foi quando eu decidi ir, arrumei lá as pulseirinhas, chamei mais 10 jovens da igreja, né? Pra ir comigo, que eles também, os vicentinos, né, me ajudaram muito nessa época. E aí a gente foi. E aí quando tava lá, eu tive o meu batismo no Espírito. Eu já tinha tido um encontro pessoal na Santa Missa com Jesus, né, ali na Eucaristia. Mas ali o batismo renovou o encontro, mas também foi um momento assim, porque foi com o Padre Jonas. Ele chegou e ficou aquele silêncio. E aí ele começou a pregar sobre o Vale de Ossos Secos. E quando ele foi falando, eu fui vendo toda a minha história, né? E aí ele falou assim, pensa na sua vida, o que hoje é um vale de ossos secos? Aí eu pensei na situação do meu irmão que não estava boa, pensei na situação da minha mãe, mas aí veio dentro de mim uma voz muito forte, falou assim, é você que está aqui. Porque a gente tende a olhar para o outro. A gente tende a olhar para o outro. E o Espírito colocou você no lugar justo. É você. Ele falou, é você. E o que estava seco na sua vida? Você consegue lembrar naquele dia? O que o Espírito te revelou? Ele revelou os meus pecados, porque eu me afastei de Deus, eu vivi assim uma vida desregrada, de namoro, tudo. E ali ele foi me mostrando que eu não era assim santinha, boazinha, que a Grazi não era, né? Assim, por mais que tinha esse lado voltado para Deus, a Grazi era humana. E que ela também errou, que ela também caiu, que ela também brigou com o irmão, que ela também julgou a mãe. Tudo foi vindo naquelas cenas dentro de mim, né? E ali veio também aquele arrependimento, mas também veio um consolo assim, de Deus de estar ali. E aí o padre falou que a partir daquele momento minha vida não seria mais um vale de ossos secos. Ele falou assim, olha tudo que tem aqui. Aí ele bateu no peito e falou, é fruto do meu batismo no Espírito Santo.
tá vendo esse padre aqui que vocês tanto amam, o Padre Adriano? É fruto do meu batismo no Espírito Santo. Aí ele levantou o bracinho e falou assim, a partir de agora você será fruto do meu batismo. Começou a orar em línguas. E aí eu fui ouvindo o povo orando em línguas também, e eu comecei a orar em línguas também. Aí eu chorei, orei. E aí dentro de mim veio aquela certeza de que a minha vida nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria a mesma, nunca foi mesmo, mudou totalmente. Eu lembro até o salmo que falava, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E eu saí dali outra pessoa. Eu cheguei em casa, assim, minha mãe ficou assim, o que aconteceu com essa menina? Eu tava outra pessoa. Aí eu queria só orar em línguas, né? Quais foram as curas, Grazi, que Deus foi fazendo? Porque quando você falou que o Padre Jonas disse, você também é fruto da minha vida, do batismo no Espírito, do meu batismo no Espírito Santo, eu acho que nós, muitos de nós, uma geração inteira, é fruto do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, de uma vida mudada, transformada. Você consegue olhar para toda a sua história, Grazi, e ver quais são os frutos da sua vida? Com relação à sua mãe, você viveu uma experiência de perdão com a sua mãe concretamente? Como você vê hoje esse processo vivido pela sua mãe, né, do sofrimento, a sua mãe que teve que mendigar o pão para dar, que precisou colocar vocês no orfanato para que vocês sobrevivessem àquela situação? Como é que é a Grazi hoje olhando para a mãe? A minha mãe, eu sempre compreendi essa situação que a gente vivia, mesmo estando longe, mesmo me sentindo abandonada. Eu entendia que era o melhor, porque ela sempre falou para mim. Ela nunca me deixou assim no vago. Ela sempre falou, Grazi, você vai ficar no orfanato porque é o melhor para você. Isso dói em mim, mas é o melhor para você no momento. E aquilo ali eu ia acolhendo, né? E hoje eu olho para minha mãe assim, ela é uma guerreira, né? Ela continua com as lutas dela, continua lutando. E eu fui tocando também com a minha mãe, ela não é perfeita, que ela é ser humano, ela não é uma super-herói, super-heroína, assim, né? Mulher Maravilha. Minha mãe é gente, e aí eu fui tocando nisso, né? Minha mãe viveu uma conversão muito profunda, ela saiu de uma religião que ficou mais de 10 anos e por conta do meu encontro, do meu batismo no Espírito Santo, ela também foi alcançada. E hoje ela é católica, reza o terço, Nossa Senhora. Quando eu vou de férias para casa, ela tá lá sempre rezando lá 90 Salve Rainha, tá sempre rezando. Que linda! É um processo bem bonito com a minha mãe. E aí, Grazi, em meio a tudo isso, Deus te chama a vida consagrada. Como é que foi isso? Como é que é para você hoje olhar e falar assim, meu Deus, diante de tudo que eu vivi, existia um lar para mim. Deus tinha preparado um lugar, um lar. Isso. No Abraço São Paulo ali, Deus ele foi incomodando. Eu lembro da homilia do Padre Adriano. Ele foi falando também do chamado de Deus. Mas eu fui me abrindo e ouvindo uma pregação do Padre Jonas, uns trechinhos que passava na televisão, ele falava dos vicentinos na época, né, que tinha a missão de curar o coração de Jesus. E eu ali me envolvi com os vicentinos, eu ia nas casas, ajudava, mas eu tinha vontade de orar em línguas com os assistidos, né, e nos vicentinos não é carismático assim, é outro jeito, né, e eu sentia aquele desejo. E aquilo foi me inquietando, e aí passou uma propaganda do Padre Jonas chamando para fazer o caminho vocacional, aquele chamado, né? E ali foi me inquietando. Eu falei, nossa, mas agora, depois de tantos anos, eu vou fazer o quê lá na Canção Nova, né? Mas eu só consegui dormir, descansar, depois que eu mandei o e-mail pro vocacional. Que foi aonde eu comecei a dar esses passos, né, em direção à minha vocação. Sempre achava que não ia dar certo, que não era aquilo, mas aí Deus foi confirmando. A cada passo Ele foi mostrando. É assim mesmo. Os missionários da Canção Nova não são tudo santo. Eles não são santos. E aí Ele foi me mostrando, mas eles buscam a santidade, por isso que eles estão aqui. E Deus foi me mostrando que na minha vida, na minha história, eu também buscava isso. Eu buscava Deus, eu buscava a santidade. E todo ser humano busca isso, né? Naquele vazio existencial que a gente vive, assim, muitas vezes. É essa busca, né? Esse anseio de Deus, que, como eu disse Santo Agostinho, que a gente só vai descansar quando estiver com Ele, né? Quando a gente se encontrar com Ele. Quantos anos já na comunidade Canção Nova, Grazi? Eu já estou no meu 3º ano. Seu 3º ano de comunidade. 3º ano. Grazi, se você encontrasse, você encontra a Cris, uma mulher adoradora, né? A gente mora junto e eu vejo que você é uma mulher adoradora. Mas imagina Jesus, ele vem aqui agora e aparece para você e fala, oi Grazi, o que você tem a me dizer? O que você diria para Jesus olhando toda a sua história? Eu agradeceria, abraçaria ele e diria que eu sempre senti a presença dele caminhando comigo.
em coisas delicadas. Às vezes de estar andando numa rua, eu queria sentir a presença de Deus. Eu falava assim, faz aquele matinho ali se mexer. Aí eu ficava olhando assim, não tinha vento nenhum, aí se mexia. Aí eu ia sentindo, eu falei, não tô sozinha. Isso era uma fé assim, mais de criança, né? Mas eu fazia isso. Hoje já é diferente. Nem sempre Deus se mostra, ó, eu tô aqui. Mas a diferença é que eu sei que Ele tá aqui, eu sei que Ele tá cuidando de mim. Ele não precisa ficar ali o tempo todo, ó, eu tô aqui. Não, eu sei, né? Eucaristia ali, quando o padre levanta lá, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é Jesus ali, né? É o coração da igreja ali batendo, é o coração de Jesus, é Jesus. E aquilo ali já me preenche, fala, não tô sozinha. Ninguém está. Quando você foi falando, eu me lembrei de um trecho de uma canção, acho que do Vida Reluz, que diz: é Jesus, o nosso mestre e rei, tão perto se deixa encontrar. Jesus é esse que se deixa encontrar por nós, que Ele vai nas periferias existenciais. Eu me converti a assistir The Chosen, eu demorei bastante, foi a Grazi, ela ficava, vamos assistir, Cris, vamos assistir. E eu comecei a assistir, eu tenho feito uma experiência, porque por ter morado em Israel, é muito bonita essa experiência próxima. Cristo viveu ali, né? Quando diz assim, aqui andou Jesus, aqui nasceu Jesus, aqui houve a encarnação, né? Wick. Então essa força de Jesus, Jesus vivo, e o The Chosen, ele consegue transmitir essa verdade. E quando você foi narrando, Ele é meu amigo, Ele está comigo, Jesus não me abandona, Ele move as plantas por minha causa, Ele move céus e terras por mim, Ele muda a sua trajetória, Ele muda a sua estrada para se encontrar comigo. É o Senhor tão perto, se deixa encontrar. E quando eu olho para a sua vida, eu vejo que é isso que Jesus, ele faz você tocar, Ele se deixou encontrar por você. Mesmo na situação de abandono, a sua vida nos indica isso, Grazi. Que seja o abandono que for que eu me encontre nesse momento, o Senhor se deixa encontrar por mim. O Senhor está do meu lado. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, eu não sinta o seu cheiro, o Senhor está aqui conosco nesse momento. Enquanto você falava, partilhava, era isso que vinha ao meu coração. Deus está conosco aqui, nesse momento. Não são as coisas que nós fazemos. Você é missionário e faz muitas coisas pelo reino de Deus, mas não é o que nós fazemos. É esse amigo, é esse companheiro de todos os dias, de todos os momentos. É esse homem que encarnou profundamente o Salmo 91, que confiava plenamente que mesmo na cruz, caia 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, eu não serei atingido. A minha fé é inabalável. E é assim que eu vejo você na sua vida. Eu quero agradecer de verdade pelo seu testemunho. Você já foi no programa PHN e a gente fez questão de trazer você no Gente Fé para que a gente pudesse entrar ainda mais um pouquinho, porque é uma vida, né, gente? Um programa não dá para contar uma vida, né? Mas porque nós somos edificados pelo seu testemunho. Eu moro com a Grazi e posso dizer, uma menina responsável, coerente, muito inteligente, né? Deus te deu uma capacidade muito grande de inteligência. Gente, tudo que você viveu, eu vejo o quanto você é uma menina culta, inteligente, esforçada, humilde, né? A sua humildade. Então, assim, Grazi, obrigada, viu, pelo seu testemunho de fé. Obrigada por ser gente de fé, por ter trazido Jesus para nós nesta noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e adentrar um pouquinho mais, né, na minha história, que é para glorificar a Deus, né? Qual que é o seu Instagram? Porque você pode ir contando um pouco mais da sua história lá no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram, Grazi? É Grazi com 2Y, CN, arroba Grazi CN. Só que Grazi com 2Z e um Y. A gente vai colocar escrito aí embaixo da tela o seu Instagram, porque a Grazi é uma evangelizadora, viu, gente? Lá você vai poder encontrar também esse conteúdo de evangelização. Deus abençoe você, viu, Grazi? Amém. E a sua missão. Tem muita coisa pela frente ainda. Deus tem muito para você. Amém. Obrigada. E nós vamos encerrando assim esse programa, gente, de fé na alegria. A alegria de sermos de Deus. De Deus estar tão pertinho de nós, tão próximo de nós. Até a semana que vem, se Deus quiser.